seu microfone. Eu mutei seu microfone aqui. Agora sim, agora está ok. Ah, Ok. bom dia, Josué. Nilton. Bom dia você que está acompanhando a gente aí. Tá tudo bem contigo aí, José? Tudo bem. Ô, Nilton, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto de chamar os meus colegas jornalistas de fofoqueiro, mas o blog, você é uma pessoa séria, mas o blog Entre Linhas está levando o nome de fofoqueiro, porque está levantando umas questões aí que a gente não conhece, que a gente não sabe. O pessoal está sabendo que quando vai atrás de uma fofoca, quando Entre Linhas, não é fofoca, é notícia, só a notícia do outro campo de visão, do outro prisma, né, Nilton? Olha, eu estava pensando em ser colunista, não social, né? Mas colunista coloca muita fofoca mesmo, né? Eu estou pensando como é que a gente faz isso daí, José. Então tá. Ô, Nilton, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, que eu acho que é a última que nós falamos. Deixa eu ver aqui qual foi a última que nós falamos, tá? Não, tem mais aqui, peraí. Deixa eu ver. Crítico ruim. Não, a última está aqui, ó, depois do nosso corte seguinte. Político mineiro Rui Muniz, envolvido em fraude da construção do euro em Porto Velho, iniciou a carreira fraudando o Banco do Brasil. Ele ficou preso no DOSPES, ou é DOSPES, não sei, mas o dinheiro não foi encontrado. Seria algo em torno de 20 milhões. Que novela é essa? Acho que é daquele que você tinha abordado o assunto, você só não tinha especificado valores, né? A situação do euro, né? Hospital de Urgência e Emergência daqui de Porto Velho, um golpe que foi dado lá, né? Foi dado um golpe nos outros empresários que estavam construindo o euro, que deveriam construir, né, o euro, e no governo do estado também, porque foi ganha a licitação na Bolsa de Valores, né? Foi feita uma licitação na Bolsa de Valores e essa empresa aí ganhou a licitação. Agora, eu expliquei mais isso daí. O que o blog procura fazer aí? Esclarecer coisas assim que estão nos bastidores que as pessoas não entendem, né? Aí tem gente falando assim, mas nossa, o governo com essa estrutura que tem aí, ele conseguiu ser enganado por uma pessoa. Não é uma pessoa qualquer, né? O golpe que ele deu no Banco do Brasil foi na época da ditadura, era o DOPS. Olha, naquele tempo tinha tortura, o pessoal colocava no pau de arara. E ele não contou, ele ficou com o dinheiro. Ficou com o dinheiro todinho do golpe que ele deu, ficou um ano preso. E fora isso, tem outros golpes. Ele foi preso em outras ocasiões, foi deputado estadual, deputado federal, foi prefeito, elegeu a mulher dele deputada federal. E tudo isso aí com acusações de golpe, assim, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Então, é um especialista mesmo Em golpe. ao que tudo indica, né? Especialista no assunto. E não tem, Ele tem doutorado. e não tem medo de pau de arara, né? Esse cabo é corajoso Não. demais. Não tem Vamos essa lá. coragem. Deus me livre. Vamos lá. Outra questão que o blog levantou aqui falta de técnicos impediu a apuração de mais uma suposta roubalheira na pasta que Fernando Máximo administrava durante a pandemia da Covid-19 ou da coronavírus. O que acontece? Os técnicos pegou o corona e morreu? Como é que foi esse negócio aí? A intenção é chamar a atenção mesmo. O que aconteceu? Eu coloco algumas coisas assim que estão nos bastidores, né? Que a imprensa fala pouco. Por exemplo, o deputado federal Fernando Máximo, não é que ele não vem aqui em Porto Velho, ele vem porque ele desce no aeroporto, né? Ele vem de avião, desce no aeroporto e já vai para o interior. Ele não fica aqui em Porto Velho. A imprensa quase não fala isso, né? Mas aparentemente ele não fica por causa de questionamentos de acontecimentos durante a pandemia. Porque quando teve eleição, ninguém se falou na pandemia. Essas coisas começaram a ser faladas agora porque ele é pré-candidato a prefeito daqui de Porto Velho, dizem, né? Aí quando vai para uma majoritária, aí esses assuntos começam a surgir. E tem essa investigação que está tendo ali. Muito se falava do preço que se pagou no Regina Paz, que é considerado por aqui um preço absurdo, né? Porque o que se sabe é que os proprietários do Regina Paz ofereceram o hospital para iniciativa privada, pouco antes da pandemia, por 5 milhões de reais. E não conseguiram vender por 5 milhões de reais. Aí venderam
o hospital por 12 milhões de reais para a secretaria do Fernando Máximo. Então, aí todo mundo fica de orelha em pé quando acontece uma coisa assim. A diferença de 5 milhões para 12 milhões, e estava tendo uma investigação do Ministério Público. Só que... Ô, Nilton, mas será que não é porque quando ofereceram o pessoal estava sem grana e durante a pandemia já tinha estabilizado a parte financeira, e se o dono do imóvel saísse na rua aí na Avenida... Como é que é? Avenida Marechal Rondon, saísse na Marechal Rondon ali, ele encontrava alguém que pagava os 12, não? Poderia até ser. Poderia até ser. Eu estou olhando do lado bom, tá? Não poderia ser assim. O que consta na falta de técnicos foi a situação dos... Como é que chama? Dos equipamentos do Regina Passas. Porque não se tem como avaliar os equipamentos. Aí o Ministério Público moveu uma ação por conta disso daí. Assim, os indícios de irregularidade, segundo o Ministério Público, são muitos. Equipamento sem nota fiscal, equipamento sem dizer o tempo de uso, porque o equipamento ele tem uma vida útil, né? Então, por exemplo, vai que o equipamento tenha 5 anos, mas o tanto que ele foi utilizado, ele aguenta mais 5. Mas não se sabe o quanto que aquele equipamento foi utilizado, porque não tinha esse controle lá. Mas o Ministério Público, assim, ele pega assim, muito forte, né? Não é propriamente o secretário, é a equipe dele, né? A equipe dele. Aí foi apresentado um laudo que o Ministério Público disse que aquilo ali nunca foi laudo, porque um laudo é feito por uma pessoa capacitada, um técnico com condições de fazer aquele laudo. E não tem gente para fazer aquele laudo, nem entre os servidores. Eu acho que a internet dele... A internet deu uma falhada um pouquinho, mas voltou ao normal agora. Tá. Voltou, né? Voltou. Então, o que acontece ali? Tem que ser um funcionário especializado naquele tipo de equipamento. Imagina assim, Josué, se você tem... Você não. Você é um cara certinho. Pega uma outra pessoa. Outra pessoa que a gente não sabe se é certinho ou não. Vende um computador para o Estado. Aí aquele computador não tem nota fiscal. Aí é possível ver o ano que é aquele computador, mas não sabe o quanto tempo foi utilizado aquele computador. Não dá para saber a vida útil dele. Então, o que se tem que fazer? Contratar um técnico, para o técnico abrir o computador, olhar o computador e dizer, não, esse computador vale tanto. Não vale isso daqui, ele vale isso daqui, porque por aqui eu consigo ver o tanto que ele foi utilizado. E não tinha isso. Tinha equipamentos lá que não tinha como saber nem o ano que foi comprado, porque não tinha nota fiscal mais. A direção do hospital alegou que os antigos donos, né, alegaram que ele é uma empresa familiar, então não tinha algumas notas mesmo, não tinha outras anotações, e mesmo assim foi comprado equipamento. Aparentemente, o preço foi definido no chutômetro. Aparentemente. O chutômetro é como comprar uma fazenda com a porteira fechada, de porteira fechada, comprando com... Sem saber o que tem lá dentro. Sem saber mais ou menos assim. E o Ministério Público não explicou que não teve técnico capacitado no quadro do Estado para definir o valor real dos equipamentos que foram comprados lá no Regina Passas. Aí extinguiu a ação. Ela foi extinta. É importante dizer que o Ministério Público não julga a boa intenção e a má intenção, ele julga o devido processo legal e aí a tecnicidade das coisas para poder ver como foi o critério que chegou a esse consenso, né? Eu estou falando porque às vezes o deputado vai dizer assim, está dizendo que eu estou mal intencionado, ninguém está dizendo nada, o Ministério Público é que está dizendo que não houve o critério correto para poder chegar a um denominador, de repente... o senhor entendeu que vale é uma coisa, mas para a coisa pública não vale o que você entende, vale o que é provado, o que consegue provar. E é muito interessante que o Ministério Público coloca. O Ministério Público, em momento algum, ele fala assim, ele fala assim, há indícios, há fortes indícios, né? É uma peça bem técnica mesmo, a do Ministério Público.
Bom, ô Nilton, você falou aqui também num outro ponto, o seguinte, a polícia instaurou um inquérito que intimou a candidata Dioneida Castoldi, que concorre à presidência do Sintero pela chapa 2. Esse aqui, eu acho que tu tinha comentado sobre isso semana passada, né? Tinha, que foi registrado um boletim de ocorrência, né? Aham. Aí agora aí já é intimação, né? Ela foi intimada, eu fiquei sabendo que ela depois na polícia, né? É, sobre as denúncias ali que foram feitas através do boletim de ocorrência, sobre ameaças envolvendo aí a eleição do Sintério. A eleição do Sintério está bem quente mesmo, a eleição, pelo que eu estou vendo ali, está bem quente. O que acontece, José, que eu centrei assim, em cima dessa situação? É porque quase toda a imprensa, quase toda, estava falando só o outro lado, só o lado da outra chapa, que é a chapa a Dioneida, se eu não me engano, ela é a vice-presidente atual da diretoria do Sintério e está concorrendo a presidente. Então, ela está muito em evidência. E a imprensa, vamos dizer, como um todo, quase, estava colocando só o lado de uma chapa. Aí, como eu gosto de fazer diferente dos outros, eu coloquei o lado da outra chapa. Mas a confusão, pelo que eu vi, está grande. Está grande. É porque Mas, assim, senão a gente não consegue nem senão a gente não consegue nem mastigar direito se colocar uma chapa só de um lado, né? É uma chapa de um lado só, fica difícil, né? Mas, olha, eu nunca conversei com ninguém da chapa 1 nem da chapa 2. Nunca conversei com eles. Só estou acompanhando de longe, nem muito de perto, não. Mas que a confusão está grande, tá, pelo que se vê na imprensa mesmo. Tá certo. Bom, deixa eu falar. Daqui a pouco eu tenho o engenheiro doutor João Marcos, que vai estar falando com a gente sobre saneamento básico. Ele que acompanhou mais de 16 municípios do saneamento básico em Rondônia. A gente falar um pouquinho sobre esse assunto daqui a pouco. Mas, Nilton, ainda quero aproveitar aqui o seguinte. Outra matéria que saiu no blog, Entre Linhas, agora tem Instagram também, né? O Entre Linhas está no Instagram também, né? Tem o Instagram, começou o Instagram esses dias. Puxa, legal, você está seguindo lá, né, José? Obrigado. Não, estou seguindo, mas rapaz, onde você está, eu estou seguindo, porque eu não gosto de fofoca, não, mas tem uns negócios lá que eu falo, como é que esse homem descobre isso? Como é que a gente descobriu isso? Eu vou para o blog Entre Linhas, quando quero saber mais detalhes. Vamos lá. Mariana, é a Mariana Carvalho, né? Mariana, Marcelo, Vinícius, Cristiane, Léo e Máximo estarão em uma partida de xadrez político, onde o prêmio é a Prefeitura de Porto Velho. Então, vamos lá. Mariana é Mariana Carvalho, Marcelo é Marcelo Cruz, Vinícius é Vinícius Moraes? Vinícius Miguel. Vinícius Miguel, Vinícius Moraes, não. Vinícius Miguel, doutor Vinícius Miguel, que saiu candidato a governo, quase ganhou também. E Cristiane é Cristiane Lopes, né, deputada federal. Léo Moraes, ex-deputado federal. E o Máximo, que é o Fernando Máximo, que é o atual deputado federal. Essa partida de xadrez é um trocadilho porque alguns estão visando xadrez. Como é que é? Xadrez é xadrez mesmo? Xadrez político eu vi aqui. Porque eu tenho uns que não suportam nem falar em xadrez, que diz que dá até dor de barriga. O pessoal ficou... Não, a ideia que eu estava falando é falar numa linguagem figurada, né? Mas tem gente que é maldoso, né? Tem gente que ficou achando que eu coloquei xadrez, insinuando que o Fernando Márcio poderia ser preso, né? Mas não foi isso, não. Não foi isso, não. Foi só assim, uma maneira de falar assim, numa linguagem figurada só mesmo. Você estava falando do jogo de xadrez, não é isso? É porque eu jogo xadrez. Ah, tá. Do tabuleiro do xadrez. Na verdade, eu não jogo tão bem, mas eu sei jogar, sabe? A maioria que eu já ouvi dizer, não, eu jogo xadrez, a maioria sabe mexer as peças, é diferente. Jogar é uma coisa, mexer as peças é diferente. Eu aprendi a jogar, não jogo tão bem, mas aprendi a jogar. Ei, mas aí, fala pra gente, essa corrida aí, entre você... Não, uma coisa é especulação. Eu estou falando porque eu não acredito que esses nomes todos vão sair, não. Mas você acredita, você que está perto aí, você acredita mesmo? Mariana Carvalho, eu creio que vai sair. Porque depois de ter perdido a candidatura ao Senado, o irmão é deputado federal, com uma proximidade muito grande com o Hildo Chaves ali, porque o Maurício foi vice. Então, pode ser que venha com apoio do Hildo.
A Mariana tem um bom trânsito também com o governador. Enfim, essa coisa. Não sei quem vai ser o candidato do governo também. Mas aqui, o Marcelo Cruz, eu não acredito que ele vai deixar a presidência para poder sair candidato a Porto Velho. Bora, isso é uma crença minha, mas de repente ele vai sair. O senhor acredita que desses aqui... Porque no caso do Léo, o Léo está no Detran. Então, do Detran lá para a prefeitura, top. O Vinícius é um cara que tem sempre grande visibilidade, mas não chegou ao poder ainda, né? Esse cara não chegou ao poder ainda. Mas tem uma grande credibilidade na capital. O Máximo, eu acho que depois desse máximo de informação negativa que está indo sobre ele, eu acho que vai ficar máximo quietinho até terminar o mandato dele. É o que eu penso. De repente, ele acha que está bom e manda brasa. Mas você acredita que desses nomes todos que foram colocados aqui, lança realmente o nome? Nome sim, mas não todos eles. Eu acredito que vai ter composições, né? Eu acredito que vai haver composições. Desses aí, o Marcelo Cruz, faz muito tempo que eu não falo com o Marcelo Cruz. E ele está muito quieto em relação a tudo, né? Está muito quieto mesmo. Eu acho que ele está olhando a situação. Mas, sendo presidente da Assembleia, ele não precisa deixar o cargo para concorrer. Ele pode concorrer sendo presidente da Assembleia ainda. E é uma estrutura muito grande, né? Mas ele mesmo não tem falado nada, não. Ele mesmo tem ficado quieto. Com alguns assessores dele, eu converso, os assessores dele estão quietos também. Aí é que está. Ele não teria que renunciar à presidência, não, nesse caso? Não. Agora, se ele não fosse concorrer, se ele já tivesse decidido que não concorreria, ele já teria dito que não ia concorrer. Então, ele está quieto. Que ele aparentemente está examinando a situação, que a situação política toda está muito acelerada, está muito confusa, né? Está muito confusa. A situação assim está tensa, na verdade. Está tensa. Não em relação a ele, em relação a essas situações todas que estão acontecendo, esse ICMS, os protestos, brigas de deputados. Então, o Marcelo está muito quieto, realmente. Está muito quieto. Não dá para saber o que ele vai fazer. Vamos lá. Ao teu ver aí, desses nomes que foram citados, quem você acha que pode ir com o apoio do governador, Marco Rocha? Olha, o governador também anda quieto com relação a isso daí. O que eu percebi é que pode haver no futuro ali uma reaproximação entre ele e o Fernando Máximo, né? Porque eles estão distantes hoje. Inclusive, a própria Cristiane tem se mantido distante do governador também. Porque uma reclamação que tem acontecido, não do governador, mas de assessores do governador que eu tenho ouvido, é que são informações de bastidores, né? Eu gosto de trabalhar com isso daí. É assim, José, para você ficar isento também, jornalista não faz fofoca, jornalista só comenta os acontecimentos. Fofoca faz os outros. Mas o que eu tenho ouvido é que quando o governador vai em Brasília, ele anda sozinho lá. O Fernando Máximo se elegeu por causa dele, né? A Cristiane, ela já tinha disputado a prefeitura de Porto Velho, tinha ido para o segundo turno nas eleições municipais passadas, né? Mas teve alguns estreantes. O Fernando Máximo foi estreante. Se elegeu por conta de ter sido secretário da Saúde. E também por conta estrutura, né? Usou estrutura. Aí não anda com o governador lá em Brasília. Então você vê que tem um distanciamento ali. Eu conversei com um político, assim, Só um parênteses sobre esse Fernando Máximo, tá? Com todo respeito ao mandato dele, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Mas eu vi uma cena quando eu estive em Brasília, uma cena, eu diria, quase que constrangedora, tá? Quase constrangedora. Eu estou falando que eu vi, não foi algo que me contaram, então eu estou falando do que eu vi. Fernando Máximo marcou uma reunião com... Cara, se não tivesse mínimo, eram uns 15 prefeitos de Rondônia, tá? Uns 15 prefeitos de Rondônia. Falou, aguarda aí que já ele chega para falar com todo mundo.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você apareceu lá? Eu tô te falando. Não. Aquele dia foi um dia que eu falei: esse sujeito é um sujeito de um mandato só. Eu pensei comigo. Posso me enganar, mas eu falei: esse sujeito. Porque um sujeito que não respeita 15 prefeitos que ajudou a eleger ele não vai respeitar mais ninguém. Tem Então isso. não me assusta o fato de não estar perto do governador, de repente até o governador que não quer estar perto dele. Entendeu? É possível também. A falta de respeito, eu estou externando aqui porque eu achei, não é minha não sou prefeito, então não é me receber, mas eu fiquei observando e olha, eu estou falando, não vou citar o nome dos prefeitos que estavam lá, que eu não, a intenção não é expor, mas ele sabe disso, os prefeitos que me acompanham sabem disso. É verdade. Prefeitos de cidades importantes. Uma coisa que teve, Josué, que se falava muito na campanha, nessa última que teve, né? Foi eleito os deputados estaduais, federais, foi eleito governador. O Fernando Máximo teve uma estrutura praticamente idêntica do Marcos Rocha, a quantidade de gente que trabalhava para ele. Foi praticamente todos os comissionados lá praticamente foram com ele. Então, foi uma estrutura muito grande. E ele não vai ter essa estrutura se ele concorrer sem o apoio do governador, porque aparentemente eles estão um pouco afastados agora, viu? Uhum. Tem isso daí. Bom, ainda sobre o Máximo aqui, aí um comentário no seu blog, que falou assim, Fernando Máximo, incompetente, lembrando que isso aí é do blog Entre Linhas, tá? Não tem nada a ver com isso, não. Como eu tô falando com o cara que é dono do blog, ele comenta de onde surgiu isso. Fernando Máximo, incompetente, gastador de dinheiro público, desorganizado. Isso pode ser observado no episódio da compra do kit rápido da Covid-19, quando ele era secretário de CESAL. Aí já é um outro babado aí, é uma outra situação. É uma outra situação já. Isso é a Operação Polígrafo, que investiga a compra de kits de teste rápido. O que aconteceu? Tem uma colônia social, que é daqui, que a empresa estava no nome dela, né? A empresa que vendeu os kits, ela chegou a ser presa durante uma fase dessa operação por conta do que aconteceu. O que é que teve? Foi comprado pela equipe do Fernando Máximo 100 mil kits de teste rápido por 10 milhões de reais. Saiu R$100 cada kit e de teste rápido. O preço estava alto, mas qual foi o argumento? Que seria entregue de imediato. E não foi entregue de... Ou seja, o imediato, critério... foi entregue 40 dias depois. E teve... Ou seja, o critério para pagar era rapidez, mas demorou o mesmo tanto dos outros que... Não, demorou mais. Demorou mais. Aí que eu falei assim com relação à incompetência, de verificar o preço, verificar a entrega, e esses kits, eles não tinham registro na Anvisa. Não tinha registro na Anvisa, os kits que foram comprados pelo... Aí, depois que foi comprado, que foram regulamentar ele na Anvisa. A Polícia Federal apura assim, uma suposta interferência nisso daí. Aí a Polícia Federal não divulgou o nome de quem, né, que estaria interferindo. O blog já apurou que não foi um político, não. Que foi uma pessoa de fora, que nem do Brasil supostamente ligado ao laboratório, que teria oferecido, segundo a Polícia Federal, oferecido vantagens indevidas, oferecido dinheiro para o pessoal da Anvisa aprovar esses testes aí. Aí a comparação, aí o governo teve que ir buscar os testes ainda. Acho que foram buscar os testes em avião do Corpo de Bombeiro. As pessoas lembram que chegaram em avião. Aí que eu mostro esse incompetente, desorganizado e gastador de dinheiro público. Aí, para fazer um comparativo, eu coloquei os kits que foram comprados pela Prefeitura de Porto Velho. A Prefeitura de Porto Velho comprou 10 mil kits, o que é bem menor, né? um décimo, né? 10% do que o Estado comprou. Comprou 10 mil kits, a Prefeitura de Porto Velho, pagou 79, alguma coisa para cada kit, que saiu mais barato, né?
A Prefeitura de Porto Velho comprou um pouquinho, acho que alguns dias depois, uns 2 ou 3 dias depois, poucos dias depois que o governo comprou, a Prefeitura comprou, porque foi pesquisar, né? Aí comprou um kit regulamentado pela Anvisa e outra coisa, o Fernando Máximo, a equipe dele, pagou adiantado, 3 milhões de reais, pagou adiantado, para uma empresa que nunca se ouviu falar. Já a Prefeitura não foi buscar os kits, a empresa entregaram em Porto Velho o kit, não teve despesa para ir buscar, a empresa entregou aqui em Porto Velho, a empresa só recebeu depois que entregou, e o teste já era reconhecido pela Anvisa já. Aí o comparativo, vamos dizer assim, da incompetência do Fernando para escolher equipe, para acompanhar isso daí, e gastar dinheiro público, porque o dinheiro é dele também, né? Mas só uma partezinha muito pequena que é dele, a maior parte é nossa, né? Do dinheiro, que é público, e gastador de dinheiro público e desorganizado, porque eles deveriam ter olhado antes. A prefeitura se organizou. Demorou um pouquinho mais, uns 2 ou 3 dias a mais, para iniciar o processo de compra dos kits. Demorou um pouquinho mais, mas chegou aqui bem antes. Chegou aqui bem antes. A prefeitura começou a fazer os testes aqui rápido em Porto Velho, bem antes de chegar os kits do governo do estado. Então, a comparação foi essa daí, o incompetente, desorganizado e gastador de dinheiro público. Tá Ele certo. quer ser prefeito. Quer ser prefeito. Para ser prefeito, aí ele vai ter, né, se Deus der a oportunidade dele ser prefeito, ele vai ter que sentar com o Hildo e perguntar como é que compra esses kits, porque aí a Prefeitura de Porto Velho, o setor, já sabe comprar o kit. Para ele não precisar dar palpite. Pelo menos sobre kit, ele não dê palpite, já melhora bastante, né? Vamos lá. Nilton, eu estou aguardando que o João Marcos, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, eu falei para ele 9 horas, a gente está entrando aqui. Mas aqui eu já tem 2 pontos aqui que eu queria que você falasse rapidão para a gente, a semana que vem, essa semana, final de semana, já abordar só dessa semana. Deputados estão em pé de guerra por conta do projeto do ICMS. A oposição atirou flechas incendiárias em direção dos governistas, que foram espetados e se queimaram diante da população. É porque a flecha incendiária queima, né? Deixou eles queimados. Rapaz, para aí, vamos lá. Você que estava perto aí, que diabo foi que aconteceu? Escusa a expressão popular, né? Que diabo, o nordestino fala assim, que diabo é que aconteceu? Foi um apagão, o que é? Nós falamos um pouquinho sobre o ICMS, mas assim, você está falando aqui de inflamou depois disso. O que foi que aconteceu aí nos bastidores que a gente não sabe? Inflamou, José, porque é o seguinte, esses deputados começaram a falar com a população e ficaram, alguns até votaram favorável ao aumento do ICMS, aí depois ficaram contra e gravaram vídeos, gravaram pronunciamentos, fazendo ataques, né? Então quem é que eles estavam atacando? Estavam atacando os outros deputados que votaram a favor e que ficaram quietos. Então foram os ataques. Aí é o famoso fogo amigo, né? Às vezes não tão amigo, né? Aí eles se sentiram ofendidos. E começou a vazar informações lá no governo também, e que, vamos dizer, a população não sabia. O que aconteceu? Inicialmente, a equipe, assim, a oposição, vamos dizer assim, começou a vazar informações de bastidores com relação ao governo e com relação aos deputados governistas. Aí disseram um bocado de coisa. E vê assim, desencontro nas informações. Eu mostro o desencontro que teve nas informações na hora de passar informações para o público, né? Mas o que aconteceu? Começou a vazar também informações de deputados da oposição. Aí coisas que vazaram de deputados da oposição. Aí teve uma delas que um dos deputados, o Luizinho, falou que foi ameaçado por uma pessoa lá em nome do governador. Eu vi. Você escreveu uma outra coluna sobre isso também. Não falou quem foi a pessoa, mas tudo isso aí dentro da confusão. Aí não se sabe bem assim qual foi a ameaça. O que o Luizinho falou não dá de caracterizar bem como uma ameaça. Eu mesmo acho difícil, não é da índole do governador ficar ameaçando.
Mas, assim, a confusão que estava tendo, né? Aí, o que aconteceu depois? Foi publicado num Diário Oficial suplementar, uma edição suplementar do Diário Oficial. 16 páginas o Diário Oficial suplementar tinha, com exonerações de servidores, que eram servidores indicados pelos deputados da oposição. Não todos eles, né? Não todos eles. O deputado Rodrigo Camargo mesmo, pelo que eu sei, não tinha nenhum cargo indicado lá. O Luizinho, se tivesse, era um ou outro só. Era pouco, ele estava distante. O Rodrigo Camargo, o pessoal já estão jogando um negócio dele aí também, né? Mas deixa para a semana que vem do Rodrigo Camargo, porque o blog Entre Linhas não falou nada ainda. Nós vamos deixar só até o do Luizinho aí, né? Só até o do Luizinho. Eu vou começar a colocar agora o que a oposição tem dito e o que o deputado Rodrigo Camargo tem informado também em relação a isso, né? Mas a confusão tá formada. Aí começaram a vazar informações com relação aos deputados que estão na oposição, né? Gastos, posicionamentos. E a coisa tá pegando fogo, José. Tá um clima de guerra mesmo lá. Eu botei guerra indígena, né? Porque lá fora eles acham que a gente vive numa aldeia, né? É interessante. Aí vou botar guerra indígena. Vamos assumir que somos índios logo. Tá certo. Nilton, eu quero só te agradecer, meu irmão, que eu vou chamar o João Marcos para falar com a gente. Eu queria te agradecer realmente por essa participação. Você acaba nos dando a informação do jeito diferente. E eu digo como o nosso programa é mais pedagógico, e esse é um momento que o pessoal que quer saber como é que funcionam os bastidores políticos. E aí eu conto aqui com um privilégio de ter alguém com a experiência um cara que não é velho, mas tem de profissão aí longas datas e sabe entender nas entrelinhas o que essas pessoas estão querendo dizer, onde eles querem chegar, né? E é importante para aqueles que gostam um pouquinho dos bastidores políticos ter aí alguém com a sua experiência podendo passar uma pimenta daqui, um negócio dali. Isso enriquece o nosso canal, mas eu digo que todo o mérito aí ao blog Entre Linhas e também agora o Instagram, o pessoal pode acessar e lá, só que se o pessoal acessar vai ver a fofoca antes de você falar aqui, mas não tem problema. Depois a gente aqui só atualiza, né? Só atualiza. Obrigado, meu irmão. Mais detalhes aqui. Mais detalhes. Obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço, José. Fica com Deus aí. Até mais. Até mais, um abraço. Tá aí, falamos com o jornalista Nilton Salina.